Cheguei! Olha, quando se trata de imposto de renda, de aplicações de renda variável, 4 perguntas são muito recorrentes. Por isso mesmo, eu preparei exclusivamente para você, especialmente para você, um guia completo a respeito de tributação do mercado de renda variável. Certinho? Então, a primeira pergunta é essa. Ó. Compensação de prejuízo. Por exemplo, posso compensar prejuízo apurado no mercado de opções com o lucro apurado no mercado futuro? Outra, posso compensar prejuízo apurado no mercado, lá na operação de swing trade, com lucro apurado na operação de day trade? 2. Regras de isenção dos 20 mil. Existe regra de isenção de 20 mil no day trade? Existe regra de isenção dos 20 mil lá no fundo de investimento imobiliário? 3. Alíquotas. Qual alíquota aplicar? 15%? 20%? Ou é tudo 15%? Ou é tudo 20%? 3. Código de DARF. O código de DARF é o mesmo para tudo? Ou tem código de DARF exclusivo para swing trade, day trade e fundo de investimento imobiliário e Fiagro? Para deixar tudo isso claro, acompanhe esta aula. Renda variável. O assunto é cálculo. E lembre-se, a tributação de aplicações de renda variável é mensal. Só a declaração é que é no ano seguinte. De forma que, se apurar o imposto num mês, terá que recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte. Se apurar um prejuízo, o que é prejuízo? Valor de venda menos o custo de aquisição, se for positivo, é ganho líquido. É tributável, vai ter imposto a pagar. O contrário, se o custo é maior que o valor de venda, é prejuízo. Aí não vai ter um imposto de renda naquele mês, mas aquele prejuízo pode ser compensado com lucros de meses posteriores. Esse é o assunto fundamental aqui. Certo aí? Jamais um prejuízo de um mês pode ser compensado com meses anteriores, porque é sempre para frente. Se a tributação é mensal, se num mês teve lucro, tem que oferecer tributação, se tiver dentro da regra de tributação. E se der prejuízo, aquele prejuízo só pode ser compensado com lucros de meses posteriores. Guardado essa regra? Pronto, então cálculo é mensal. Certinho? Outro ponto importante, 2 palavras que você tem que guardar. Operação e mercado. Os cálculos são por operação. Quando se fala operação, nós temos 3 operações. Operação de swing trade, que a legislação tributária chama de operações comuns. Operação de day trade e operação de fundo de investimento imobiliário FII e Fiagro. Guardou? Falou em operação, são esses 3 aí. Certinho? Lembrando que a diferença do swing trade para o day trade qual é? Day trade é aquela operação que eu comprei e vendi no mesmo dia. E aí posso ter lucro ou prejuízo, certinho? Já swing trade é aquela que eu compro o ativo, o papel, num dia e vou vender em dias posteriores, que pode ser dia seguinte, mês seguinte, ano seguinte, certinho? Muito bem. Agora, dentro do swing trade, ó, e dentro de day trade, ou seja, eu posso fazer a operação de swing trade ou operação de day trade nos mercados de ações, mercado de opções, mercado a termo, mercado futuro, ETF, BDF. Se você quer mais detalhes sobre cada assunto deste aqui, veja aí, jogue no YouTube, Roberto Sasaki, ou professor Roberto Sasaki, o título que você vai achar, aula só daquele assunto, certinho? Então, veja que swing trade e day trade eu vou operar nesses mercados aqui, certinho? Muito bem, de forma que o cálculo é por operação e não por mercado. Isto posto, vamos para a prática, porque a prática esclarece tudo. Veja só. Vamos supor que finalizamos o mês de janeiro de um ano aqui. Estou em 31 de janeiro, certinho? Vou fazer os cálculos. Então, vou fazer cálculo primeiro da operação de swing trade separado dos demais. Assim, venda líquida
menos o custo, se for positivo, é ganho líquido. Aí, que pode ser tributável ou isento, conforme veremos. Ou, se custo é maior que venda líquida, deu prejuízo. Digamos que deu R$1.000 de prejuízo. Aqui só abrindo um parênteses, que nos vídeos anteriores eu já expliquei que, quando você fala em venda líquida, lembre-se, você está falando de renda variável. Ações, por exemplo, você vai operar lá na B3, na Bolsa de Valores. Mas para você operar em Bolsa de Valores, antes tem um intermediário que é a corretora, que é uma instituição financeira. Então você só aplica lá via corretora. Então você vai ter que pagar taxa de corretagem e lá dentro da Bolsa tem também o gasto com taxa de liquidação e custódia. Ele que guarda as suas ações lá, não é isso? Muito bem, então tem essas 3 possíveis taxas, que ocorrem tanto quando você vende, tanto quando você compra. Por isso, quando você vende, você pega o valor de venda menos essas 3 taxas, você vai encontrar a venda líquida. Agora, quando você compra, você teve esses custos, essas taxas, tem que somar essas taxas ao valor de compra e isso é custo. A diferença é o ganho líquido ou prejuízo líquido. Entendido? Então deu prejuízo aqui no swing trade de R$1.000 em janeiro. Então não vai ter imposto de renda aqui. Tá ok? Day trade deu prejuízo de 500. Fundo de investimento imobiliário e Fiagro deu prejuízo de 300. Fazendo os mesmos cálculos separadamente por operação. Por operação. Guardou bem? Muito bem. E aí, então, vamos para o mês de fevereiro. Agora estamos em 28 de fevereiro. Ganho líquido, então eu já estou indo direto para esse valor do ganho líquido. Ganho líquido deu 5.000. Agora eu posso compensar o prejuízo do swing trade dos meses anteriores. No caso do mês anterior, de R$1.000. Jamais posso compensar do ganho líquido de swing trade prejuízo do day trade. Quer dizer, não posso misturar as operações. Tá claro aí? Pronto. Então eu encontrei aqui uma base de cálculo de 4.000 e no swing trade, guarde bem, a líquida é 15% e deu aqui um imposto de renda de R$600. Guarde aqui o valor. Tá? Não preencha o DAF ainda. Agora, em 28 de fevereiro, o ganho líquido do day trade deu 3.000. E antes de calcular o imposto, eu posso compensar prejuízos de meses anteriores. No caso, eu tenho o prejuízo do mês de janeiro, trago para cá e compenso, subtraio do ganho líquido, R$500, pronto, a base de cálculo deu 2.500, aplico a alíquota de 20%, pronto, encontrei o imposto de renda de 500. Guardo esse valor, não preencho o DAF ainda. Agora eu vou fazer o cálculo do fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Está aqui, ganho líquido, 2.000, menos o prejuízo lá de janeiro, compenso, 300. Encontrei uma base de cálculo de 1.700, aplico a alíquota de 20%, pronto, encontrei o imposto de renda de 340. Também não preencho um DAF só dele, guardo. Agora sim, eu vou preencher o DAF. Código 6015 para essas 3 operações no mercado nacional. Certinho? Aqui não conta mercado americano e outros países não, só o nacional. Pronto, código 6015. Tá? O valor eu vou somar tudo. Ó, imposto de renda, agora sim é a hora que eu somo. Só no finalzinho. Eu vou somar o imposto de renda do swing trade, que são as operações comuns. Imposto de renda do day trade. E imposto de renda do fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Pronto, somando dá 1.440. Esse DAF eu vou entregar para o meu cliente, investidor, para que ele pague junto ao banco até o último dia útil do mês seguinte. Portanto, se o imposto é de fevereiro, tem que ser pago lá em março. Certinho? Isso posto, agora vamos analisar alguns detalhes a mais. Certinho? Então você está vendo, primeiro, que eu só posso compensar prejuízo por operação. Jamais posso compensar prejuízo de day trade com lucro do swing trade ou com lucro de fundo de investimento imobiliário e vice-versa. Essa é a regra que você tem que estar bem claro para estar separado aí na sua cabeça. Certinho? Segundo, alíquota. Alíquota do swing trade é o único que é 15%. Os demais, day trade e Fiagro, é 20%. Certinho? Outro ponto. Lembre-se, uma coisa é comprar ações e me tornar acionista, sócio daquela sociedade, né, por ações. E vender essas ações é uma coisa. Agora, enquanto eu não vendo essas ações, o lucro que a SA apurar, ela vai
dividir entre os acionistas e a isso se chama dividendo. Então, cuidado, uma coisa é dividendo recebido, outra coisa é vender ações. O assunto aqui é vender essas ações, esses papéis. E aí, então, eu estou vendendo ações, ouro e etc. Tá? Aí, apuro dessa forma. Agora, o dividendo que eu recebo não entra no cálculo aqui. Eu guardo esse valor para no ano seguinte eu declarar na ficha declaração de imposto de renda da pessoa física na ficha rendimento isento e não tributável. Deu para entender o raciocínio? Tá bom, agora vamos supor fundo de investimento imobiliário. Qual é o raciocínio? Eu comprei cota do fundo de investimento imobiliário, é como se eu tivesse comprado ações. Quando eu vendo essas cotas, o assunto é o que nós tratamos aqui. Não há isenção nessa venda. Posso ter comprado por R$100 e vendido por 150, tive um ganho líquido de 50 e tenho que oferecer a tributação para pagar no mês seguinte. Tá ok? Muito bem. Agora, se eu tenho cotas do fundo de investimento imobiliário e recebo dividendo, tá? Porque o fundo de investimento imobiliário é aquele negócio, eu compro uma cota, você compra uma cota e muita gente compra. Aí existe uma empresa administradora que pega esse dinheiro e compra um shopping, por exemplo. Aluga esse shopping para os lojistas e recebe aluguel. E paga as despesas, os impostos, pega esse valor, que é o lucro já contabilizado, e divide entre os cotistas e distribui. Então isso se chama dividendo do fundo de investimento imobiliário ou dividendo do fundo, né, do Fiagro. Esse valor do dividendo é isento do imposto de renda, eu guardo esse valor para no ano seguinte declarar na ficha rendimento isento e não tributável. Certo aí? Isto posto, vamos lá. Voltando aqui para swing trade. Swing trade é o único que tem isenção na venda de ações. Se o total de venda de ações no mês dá 20 mil, o ganho líquido é isento do imposto de renda, não entra nesse cálculo. Eu guardo este valor para declarar no ano seguinte na ficha de rendimento isento e não tributável. Certo? De forma que esse prejuízo eu compenso com ganho líquido tributável. Então, se eu vendi ações acima de 20 mil, digamos, vendi ações por 30 mil, aí o ganho líquido aqui deu 10 mil. Aí eu posso compensar o prejuízo. Certo aí? Agora, eu fiz venda de ações no mês de 19 mil. Aí tive ganho líquido de 5 mil. Esse ganho líquido é isento. Eu guardo a parte para declarar no ano seguinte na ficha de rendimento isento não tributável. E se teve prejuízo de períodos anteriores, eu guardo lá para compensar quando tiver ganho líquido tributável. Entendido? Outra isenção que existe é ouro de até 20 mil reais. Outro ponto importante é que o legislador está dizendo o seguinte, ó, se você é pequeno investidor e está vendendo ações de até 20 mil, é isento. Só que as pessoas calculam errado. Cuidado. Neste momento, eu tenho que somar as vendas de ações, tanto do swing trade como do day trade. Esse somatório total está dando até 20 mil. O do swing trade, o ganho líquido é isento. O do day trade, não importa, né, se o somatório das ações de vendas é mais de 20 mil ou não, é tributável. Não há isenção no day trade. Entendido? Da mesma forma, ouro. Eu posso estar vendendo ouro no swing trade ou no day trade. Soma o total de vendas do mês e da parte do swing trade tem isenção se for até 20 mil o total de vendas. Certo aí? Muito bem. Então, com essas informações, você guardou aí 4 perguntas mais comuns: compensação de prejuízos, regras de isenção, alíquotas e o código de DARF. Então, gostou deste conteúdo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e eu te convido para você acessar o site lá do pessoal do natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil e Fiscal. E assista lá cursos grátis, faça um cadastrozinho rápido. Agora, quer fazer o curso mais completo do mercado sobre imposto de renda, de tributação, de aplicações financeiras? Está aqui, ó. IR Bolsa é o título, tá ok? E aqui é tudo a respeito de tributação de renda fixa, renda variável e criptoativos. Tamo juntos!